Excepcional dia, pessoal. Paulo, hoje é com você. Bom dia, gente. Excepcional dia. Aprendi com a minha mentora Aline. Meu nome é Paulo. Hoje eu vim falar sobre os vícios e principalmente o meu, né? Que é o que eu tenho mais intimidade para falar, que é o tabagismo. Então, vou contar um pouquinho da minha história aí para dar introdução aí para falar alguns tópicos. Então, assim, eu comecei a fumar muito cedo, né? Eu tenho 44 anos e eu comecei a fumar com 11, quando eu estava na quinta série. Da água para fumar, né? Enfim, e eu nem sei mais desses amigos quem continuou com vício ou não, perdi contato. Eu continuei. Então, durante toda a minha vida, assim, eu tentei parar algumas vezes, né? Durante jovem, nem tanto, assim, mas depois dos 30 anos, assim, eu comecei a pensar nisso, né? E a propaganda também de como fazia mal, né? Na época que eu comecei, era uma propaganda contrária, muita propaganda a favor do cigarro, né? Então, de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, pelo menos, começou uma propaganda contrária, né? Dizendo os malefícios do cigarro e coisa e tal. Então, acho que isso também despertou em mim, falar, olha, realmente isso aí faz mal, né? Então, assim, eu separei algumas coisas aqui, né? E algumas coisas eu até me surpreendi, porque eu nunca tinha pesquisado, né, sobre o vício, né? E eu me identifiquei muito. Talvez aí quem for viciado também vai se identificar, né? O vício, ele começa geralmente com uma boa vontade de você superar um problema e você acaba causando outro, né? Então, pode ser desde ansiedade, sei lá, solidão, bullying, né, na escola, um happy hour para relaxar, né, depois do trabalho, às vezes aquela necessidade de procurar sempre a boa forma e aquela busca desesperada em remédios, né, para controlar o apetite e tal. Então, tudo isso acaba que, às vezes, por uma perturbação, né, da mente, você acaba que não consegue mais sair de um vício, né? Seja ele tabagismo, droga, álcool, qualquer coisa assim que foge do seu controle, ou seja, você não consegue controlar, né? Então, você vira escravo daquilo, né? Você começa devagar, às vezes só por uma troca, e depois você vai tendo necessidade de ter mais aquilo, né? Porque, enfim, às vezes você começa só no final de semana, quando você vê na semana você também tá fazendo um uso e tal. Então, é assim que começa, né? É por uma troca. Eu vou contar, a minha eu comecei então quando eu era bem jovem, né? Praticamente uma criança, infelizmente. E durante minha vida, assim, eu tentei diversas vezes parar, né? Então, eu lembro, assim, bem planejado de três, né? Que eu, que eu fui, uma delas eu fiquei um ano sem fumar, fiz um tratamento longo, aí gastei uma grana e no final do tratamento eu achei que estava forte e saí com o pessoal da empresa para fazer um happy hour no final do ano. E comecei a tomar cerveja e tal, e daqui a pouco pedi um trago, daqui a pouco eu pedi um cigarro, aí um cara falou assim, mas você não parou? Não, parei, mas é só aqui, rapidinho, aqui eu não, amanhã eu não vou fumar. Aí eles não quiseram mais dar, eu fui lá, comprei um maço e voltei, joguei fora um ano de tratamento, assim, em uma noite, né? No outro dia eu tava fumando tudo de novo, enfim. Então, o vício, pelo menos o tabagismo aí, que é o que eu vou falar, ele é bem complicado, assim, né? Alguns médicos, eles comparam até o uso do crack na mente, porque você não consegue fugir. E a diferença também é porque tanto o álcool como o cigarro, você acha em qualquer esquina.
Se eu sair aqui do portão da minha casa, eu virar aí, se eu passar duas esquinas, vai ter dois bares, os dois vão vender cigarro, então é, é muito mais difícil, né? O álcool e o tabagismo, que são drogas lícitas, né? Ele é mais difícil de você largar, porque você está vendo ele, está tendo contato de alguma forma, pelo menos visual, a todo momento. Uma coisa que me ajudou agora eu vou falar que eu estou sem fumar, tá? Não estou contando mais os dias, mas acho que já passou de 10. Então, dessa vez, assim, eu juntei todos os tratamentos que eu fiz, né? Juntei agora, falei assim, não, agora eu vou parar. Então, desde o ano passado, eu já venho fazendo um plano para poder conseguir dessa vez colocar em prática e ficar firme, né? Para não voltar. Então eu comecei exercício físico, eu já fazia, né? E aí ano passado eu intensifiquei, fui para musculação, uma coisa que eu torço o nariz até hoje, assim, mas eu vejo que dá resultado, tá, gente? Isso é bem da verdade. Eu sou um cara que há 5 anos atrás falasse para mim que eu ia ter que fazer musculação, eu falava, mas você tá louco. E hoje minha cabeça mudou, assim, e realmente eu vejo que dá resultado, tá? Então, assim, exercício físico, eu estou usando medicamento, tá? Então, fui atrás de um psiquiatra para saber o que que eu podia fazer, e ele me receitou dois remédios, um ansiolítico e um antidepressivo, tá? Que são normais aí são os remédios mais usados para o tabagismo, para contra o tabagismo. Adesivo de nicotina. Comprei a goma eu já usei uma vez, é horrível, 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 horrível. Trava sua garganta, assim, parece que você tá mascando a nicotina mesmo. Então eu comprei e tá guardada, eu não usei, não precisei, graças a Deus não precisei usar ela, porque ela é horrível, horrível, horrível. Adesivo e medicamento. Mudei totalmente minha dieta, gente. Então, assim, hoje, uma outra coisa também que se uns anos atrás me falasse, eu falava, não, comigo não. Foi, assim, eu diminui bem o consumo de vermelha, principalmente. Troquei assim a dieta aqui em casa, pelo menos assim a gente fez. Minha filha, a menor principalmente, ela não gosta muito de carne assim, eu acho que é dela assim, ela tem 11 anos. E ela não aceita muito, sabe? Ela não liga, tal. Ela prefere um pratão de arroz e feijão do que comer um churrasco, por exemplo. Então não foi tão difícil de trocar. Então a gente está, não que a gente parou totalmente, mas a gente vem trocando por algumas coisas. Então eu voltei aí no Ceasa aqui, que é perto de casa. Comecei a comprar mais fruta, verdura, legumes e tal, e a gente trocou a dieta e foi a família toda, tá? Porque não dá para fazer comida para um e para outro separado, enfim, é inviável. E isso também fez diferença, tá? Então, desde o ano passado, eu venho com esse plano aí do exercício físico, da dieta, e vem dando resultado. Então, medicamento adesivo. Zerei o álcool. Não estou tomando mais álcool, porque isso por vários motivos. O álcool ele é o casamento perfeito. A cerveja e o cigarro são inseparáveis, né? Então eu precisei parar mesmo, porque senão não ia dar conta. Então eu não sou tão forte assim para ficar me testando a todo momento. Falar, vou tomar uma cerveja para ver se eu prefiro não. O ambiente também, que a gente já falou aqui algumas vezes, a Aline já conversou sobre isso e tal, evitar o ambiente, ele é bem importante, assim, então, se você está fugindo de alguma coisa que está te fazendo mal, não fique perto de pessoas que fazem a mesma coisa, né? Ou seja, então, ir para um bar, ir para um happy hour e ali você está bebendo, vendo uma pessoa fumar, você está muito mais suscetível a usar aquilo também, que você está no meio deles, do que se você estivesse na sua casa ou em qualquer outro ambiente. Então, cortei isso também. Estou fazendo terapia. Então, ou seja, assim, ó, gente, eu tô tentando de tudo. Dessa vez eu anotei, assim, eu fiz um compilado, falei assim, agora vai. Mas tinha uma coisa que essa aí era muito difícil para mim, que sempre foi, e eu não tinha arma contra ela, que era o tal do hábito. Então, o vício, ele tem
eu vou falar do tabagismo, tá? Dos outros eu não sei de verdade, assim, mas ele tem dois componentes, assim. Então, um é o químico e outro é o psicológico, né? Que é aquela de você, às vezes, precisar de uma bengala, sabe aquela história de você, preciso, sei lá, de alguma forma me apoiar em alguma coisa, então esse entra o psicológico, né? E tem o químico mesmo, que é do corpo, né? Que é aquela substância que está no seu corpo, que você usa sempre, todo dia, ou às vezes várias vezes por dia, como era o meu caso, e então aquilo te faz falta, né? O corpo pede, né? Aquilo. E esse, por algum motivo, eu sempre consegui, com esses tratamentos, parar. Né? Você vê, quando eu ficava, às vezes, com gripe, eu não fumava, eu não conseguia fumar. Mas aquela vontade, assim, às vezes era tão imensa que eu ia lá e ia dar um trago no cigarro com gripe. A minha garganta doía, raspava e eu apagava o cigarro. Então, aquele cigarro era do hábito. E muitos outros, né? Então, esse aí eu tinha muita dificuldade. De não tinha uma arma para contra ele. E daí, graças a Deus, a Aline apareceu na minha vida, no Bússola. Eu vi uma arena com ela e me impressionou assim de cara, assim, a calma que ela tratava o assunto e tal. Eu achei fantástico. Eu falei, puta, pessoa fantástica, bacana e tal. No final, ela falou assim: Olha, eu tenho um grupo aí de meditação e tal. Falei, foi Deus mesmo. Entrei. Entrei, eram 14 dias a princípio. Eu já também não faço mais conta, tá, gente? Mas eu já passei dos 14 dias aí. Eu era do grupo 4, já passou o grupo 5, agora a gente está transbordando, então já tem alguns dias aí, no mínimo 30 eu tô junto com vocês. E daí, durante o curso, eu tive esse insight assim de falar assim, cara, essa é a arma que eu tô precisando para para lutar contra o hábito, que esse é o meu problema, né? É a meditação. E eu não tinha pensado isso antes, tá? Não entrei por conta disso. Isso eu descobri no dia a dia aí com vocês, né? E aí eu tenho uma coisa interessante aqui, ó. Eu até anotei aqui, eu fiz uma conta. Essa eu fiz conta. A fissura pelo cigarro, né? Quando você para, tem aquela fissura, aquela coisa de você querer, aquela vontade, assim, ó. Ela tem uma duração científica, estudada, né? Ela dura de 1 minuto a 5, essa fissura, né? E aí eu aprendi a respiração 4x4 com a Aline, né? Então, você respira, conta 4, segura 4, solta em 4, segura 4. E você faz 4 vezes. Essa conta aí, então a primeira são 16, né? 16 vezes, você faria 4 vezes. Essa conta dá 64. Se você colocar ela em segundos, vai dar 1 minuto e 4. Essa foi a arma que eu usei para quando dava minha fissura. E, gente, eu tô de prova aqui que funciona. Então, ela dura 1 minuto a respiração, 1 minuto e 4. É exatamente mais ou menos que durava a fissura, né? Hoje, nos primeiros dias foi impossível, eu fiz a respiração várias vezes por dia, durante uma semana, várias vezes por dia. Trabalhando aqui, às vezes eu tinha que parar e dar uma respirada, porque era muito intenso a vontade. Hoje eu já posso contar nos dedos o tanto que eu preciso respirar. Às vezes, numa situação que eu tô, sei lá, num estresse aí que eu passo no trabalho, pum, aí faço a respiração. E às vezes eu não preciso nem meditar, tá? É a respiração. A respiração, para mim, é aquele minuto de eu fechar o olho e respirar e ele passa. E aí eu pensei aqui, né? Falei assim, bom, se a pessoa, se um cara, uma pessoa que for mais viciada que eu, que tiver 5 minutos de fissura, é a pessoa repetir essa respiração por 4 vezes, então ela vai dar os 5 minutos também. Eu achei isso muito interessante, assim, porque eu também não tinha pensado, né? É isso, gente, assim, e uma outra coisa também que eu acho interessante falar é sobre a religiosidade ou a fé, né?
espiritualidade, enfim. Eu sei que tem diferença entre religiosidade e espiritualidade, né? Às vezes uma pessoa religiosa, ela não é espiritualizada, né? Muitas pessoas, eu ouvi outro dia, Eduardo Marinho, acho que é o nome do rapaz, que ele fala que um religioso, às vezes, não, ele, é um, uma pessoa com alta espiritualidade, ela não é necessariamente um religioso. Um ateu pode fazer muito mais benfeitoria, às vezes, pra um próximo, do que uma pessoa que está dentro de um templo, né, de uma igreja, e que não pratica, né, as palavras que ele está escutando ali todo dia. Então, assim, eu acho importante também, porque, assim, eu tenho bastante fé, eu acredito em Deus e tal, e eu já passei por algumas religiões, né, e eu acho importante falar também que isso, às vezes, uma troca também no vício, ela tem que ser, assim, pensada porque muitas vezes você se entrega, então você troca um vício pelo outro, né? Eu acho que isso não é a forma mais adequada de falar, né? Às vezes uma pessoa que é viciada, principalmente em drogas, às vezes a gente vê muito, ela entra geralmente para a religião evangélica, de alguma forma, protestante, e aí ela larga um vício pelo outro, porque aí ela fica um fanático religioso, aquela pessoa que às vezes você não consegue ficar perto, né? Porque a pessoa só fala daquilo e muda completamente. Então acho que tem que ter um equilíbrio aí, porque é só assim que você vai conseguir largar, porque assim também você vai trocar um vício pelo outro, né? Você vai estar trocando um vício pela droga, álcool e tal, por um outro que é a religião. E demais também não é saudável, né? Então, eu acho que precisa ter isso em mente, né? Então, acho que a terapia, isso é uma ajuda, você conversar bastante, né? Com a pessoa, saber que a pessoa que está viciada, ela precisa querer se ajudar. Não adianta a gente ficar falando e insistindo, tal, porque se a pessoa não quiser, ela não vai fazer e não tem que faça ela, obrigar ela a fazer isso, né? Então, eu acho que esse planejamento aí é importante para você manter. E também uma outra sou prova viva que eu já fiz vários tratamentos, como eu contei aqui, eu tive recaídas e nem por isso eu desisti. Então, o importante, acho que o mais importante disso aí é, se você começar e tiver uma recaída, tente novamente. No outro dia, seria muito legal se você recaísse, reconhecesse e no outro dia você tentasse novamente. Em seguida, porque isso é normal, ter a recaída é normal. Então você também precisa estar consciente disso para não se culpar, porque às vezes, muitas vezes a pessoa desiste porque acha que não é capaz de conseguir aquilo. Mas se você for capaz, se você foi capaz de se viciar, você é capaz também de largar o vício, né? E tem uma coisa também sobre religião que eu acho legal. Minha mãe era espírita, ela já é falecida, e ela fazia muito evangelho em casa, Cris, de domingo. E ela falava uma coisa que é bacana, acho que pelo menos a Cris aí, que é espírita, ela vai entender bem. Muitas vezes a gente acha que as coisas são externas, né? São, sei lá, ou espíritos ou energias negativas, né, que estão em volta da gente e tal. Mas ela falava uma coisa que isso aí gravou na minha cabeça, que às vezes nem tudo é o obsessor, às vezes o obsessor é você mesmo. E você precisa ter isso consciente para não ficar se apoiando, falar assim, ah, são coisas externas. Então, às vezes é você mesmo que é o seu próprio obsessor. Então, isso também é um fato relevante assim para você ter consciência de que precisa mudar e de que não pode também só ficar confiando em Deus e rezar, falar assim, Deus, me tire do vício. Não, você precisa praticar, fazer, tomar uma atitude, um primeiro passo. Enfim, a oração é importante, eu acredito na oração, eu acredito em milagre, eu acredito em tudo isso. Mas ela, na verdade, você tem que saber o que pedir também, né? Às vezes não adianta você pedir para tirar o vício, você ficar ali deitado, ou você pedir um emprego, ah, Deus me arruma um emprego e tá dentro de casa sem entregar um currículo. Então, precisa ter os caminhos, né? E fazer o pedido certo, né? Para isso acontecer.
Na verdade, eu acho que sempre se você tiver em equilíbrio, as coisas vão tá bem, assim. Então, é nisso que eu acredito. Gente, era isso aí, minha contribuição, meu transbordo. Espero ter contribuído. Espero que quem veja isso aqui fora do grupo também se beneficie, que é esse meu intuito maior aqui, é que alguém que precise, que esteja precisando de uma força, né, para sair de um vício, ele possa assistir esse vídeo e com esses passos aí, de alguma forma, eu consiga levar uma ajuda aí para frente. Então, para Gratidão ficar aí no pela mesmo, oportunidade. gratidão, Paulo, para ficar no mesmo vídeo para as pessoas que possam estar passando pelo mesmo, né, pelo mesmo problema que o Paulo, vamos fazer a respiração, todo mundo junto aqui. Bom, Eu não sei se vai dar para meditar, mas respirar vai dar. Então vamos alongar. Sabe que o hábito de fumar é o hábito de respirar. Só que você precisa de um gatilho, né? Quando você está respirando. Por isso que a troca que você fez foi batata, né? É o momento que você precisa respirar, só que seu corpo entende que para você respirar você precisava de um cigarro. E agora ele vai entender que não precisa mais do cigarro. Você já aprendeu a respirar sozinho. Nossa, é isso aí. foi excepcional. Vamos soltar todo o Muito bom. ar. Inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura. A última vez. Inspira, segura, expira, segura. Aproveite o fluxo natural da sua respiração. Essa é a sua âncora do momento presente. Enquanto você observa a sua respiração, sem analisar, sem julgar, você está conseguindo limpar a sua mente e voltar para o seu eu. Se um pensamento surgir, observe o pensamento. Ele não é você. E solte, voltando para a respiração.
Muitas vezes, ao longo do dia, a única coisa que nosso corpo e nossa mente precisam é que você pare para respirar. Cinco, quatro, três, dois, um. Gratidão pela prática de hoje. Foi curtinha hoje, mas eu queria que vocês pudessem falar umas palavras para o Paulo também. Temos 5 minutinhos. Aí eu quero falar e quero dar os parabéns para o Paulo e dizer que eu também sou ex-fumante, estou 3 anos e 4 meses sem fumar. Realmente bem mais difícil a gente resistir, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai conseguindo ficar mais resistente. Então, essa coisa da fissura, você consegue é, resistir a ela com mais facilidade. Então, você está no caminho certo. Essa questão da respiração que a Aline falou aí é muito interessante também, né? Eu não usei na época, mas o que eu usei foi a vontade, a força de vontade mesmo. Eu nunca tinha tentado parar de deixar. Eu achava cigarro, fumar, um hábito muito legal, assim, muito bacana, assim, me relaxava, e fumava muito em casa, né? Eu já não fumava no trabalho, tentava resistir, mas em casa, quando eu chegava, eu fumava muito e isso estava também relacionado ao hábito do álcool, né? Então, eu praticamente fumava, bebia todos os dias. Então, foi uma coisa muito boa, porque um levou ao outro. Hoje, eu quase, praticamente também não consumo álcool, muito pouco, se for em algum evento, alguma ocasião, mais para comemorar alguma coisa, mas realmente eu não tenho mais, os dois hábitos saíram praticamente da minha vida. Então é Uhum. uma decisão muito acertada e assim, melhorou em tudo, né? A questão da disposição, da força de vontade. Também estou fazendo exercícios físicos, então uma coisa vai puxando a outra, né? Para você ver como você sair de uma situação dessa, você acaba trazendo outras coisas
maravilhosas para a sua vida, outros hábitos, outras formas de relaxar, de curtir, né? De curtir mais em casa, com o marido também, porque antigamente, quando eu fumava também, ainda tinha isso, né? Você fuma e fica com aquele ressentimento assim, de chegar e dar um É beijo, um verdade, abraço. é Tem primeiro verdade. que tomar um banho, escovar os dentes, fazer um monte de coisa. Então, tu imagina a loucura que é o dia inteiro você, no fim de semana, você fuma um cigarro, corre para o banheiro, lava a mão, escova os dentes. Então, a loucura. É maravilhoso, viu? Continue em frente. Se precisar de apoio, de ajuda, nós estaremos aqui. Muito obrigado. Eu conto com vocês, sim, todos os dias. Muito obrigado, viu? Tá certo. Parabéns. Obrigado. Tem uma coisa que eu não falei que ela falou, eu achei importante. O lance da força de vontade. Essa tal de força de vontade eu não achava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Era muito difícil para mim, muito difícil. Mas, ó, de novo, o lance da meditação, ele veio completar essa arma que me faltava, sabe? Porque eu precisava de alguma coisa concreta. O que que é a força de vontade? É muito relativo, né? Uns têm, outros não, né? Eu ficava com isso na cabeça. Falava, pô, por que que eu não consigo, então? Então, isso, eu precisava de uma coisa concreta que eu precisasse fazer e precisasse N coisas, se você for procurar na internet, você entende que, faça isso, com uma cenoura. Tem um lance do lápis, fica com um pedaço de lápis na mão, que era o hábito de ficar segurando. Substitui. Já fiz, já fiz. Paguei esse mico aí no trabalho, inclusive. Mas eu precisava de alguma coisa concreta que faça, e rápida, assim, ó, que quando me desse, assim, eu não tivesse que procurar nada. E a respiração, ela caiu que nem uma luva para mim, porque isso eu posso fazer em qualquer lugar. Agora eu estou em home office, mas se eu tivesse presencial, era eu ir no banheiro, fechar a porta ali e respirar. Um minuto não ia acabar com nenhuma entrega aí desesperadora que eu ia ter que fazer. Então, isso é uma coisa que agora eu aprendi, isso é meu agora. Então, é uma arma muito poderosa, assim, que eu vou levar pro resto da vida. E essa aí caiu que nem uma luva. Então, o tal da força de vontade, se alguém estiver assistindo aí, tiver essa dificuldade que nem eu tive, a respiração, ela vai suprir isso aí. Gente, tá acabando o nosso